Olá, sejam bem-vindos ao culto de celebração online da Paz Church Rio Branco. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e que a presença do Espírito Santo envolva a sua vida agora, aí mesmo onde você está. Nós cremos que hoje o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. E se você tem sido abençoado através dos cultos da nossa igreja, quero convidar você, nesse momento, a compartilhar o link desse culto com seus familiares, com seus amigos, para que eles também sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. E agora nós vamos para o momento de celebração ao Senhor. Então te convido a ficar em pé, se você puder. Dê o seu melhor sorriso para Jesus. E vamos celebrar o Senhor com toda a alegria, com todo o coração. Amém?
Todo-Poderoso. Aleluia. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Que a tua presença entre em cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que nós não poderemos ser abalados pelas circunstâncias, mas nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos no Teu amor, Senhor. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em pé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso,
estamos firmados em Ti, Jesus. Nós estamos firmados em Tua presença. Aleluia. Uau, que momento precioso de adoração ao Senhor. Tenho certeza que você foi edificado nesse momento. E eu quero aproveitar e deixar uma palavra do Senhor para o seu coração também. Essa palavra está lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, a partir do versículo 5, nós vamos ler. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu tenho certeza que você deseja isso para a sua vida. E nesse momento que nós estamos vivendo, algo o Senhor quer ministrar para os nossos corações. E eu quero deixar 3 pontos importantes que nós podemos observar aqui nesse texto de Provérbios. A primeira coisa, diz lá no versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Nesse momento que nós estamos vivendo, a nossa fé tem sido desafiada, não é verdade? Mas nós precisamos manter firme a nossa confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então eu quero te encorajar nesse momento a manter firme a sua confiança no Senhor, que pode todas as coisas. A segunda coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é no versículo 6, e diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Segundo ponto importante nesse momento é nós continuarmos reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. Não apenas num dia na semana, não apenas em um culto, mas todos os dias. O dia todo, todos os dias. Nós precisamos reconhecer o Senhor em tudo que fazemos, em nossos pensamentos, em nossas ações. Isso é algo que vai trazer um benefício tremendo para as nossas vidas. E em terceiro lugar, no versículo 9 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Terceiro passo que nós precisamos seguir é honrar o Senhor. Quando nós confiamos nele, quando nós reconhecemos o Senhor em tudo que fazemos, nós damos um passo de honrá-lo, um passo de realmente manifestar a nossa gratidão e o nosso reconhecimento por quem Deus é. E este passo você pode fazer através de atitudes bem práticas, como dar o seu melhor para o Senhor, com os primeiros frutos dos seus recursos mesmo, do seu tempo, sabe, das suas habilidades e também da sua renda, é o que a palavra de Deus nos diz. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós realmente decidimos reconhecê-lo em tudo que fazemos, é uma consequência nós vivermos uma vida em honra a Ele. E a consequência de nós seguirmos esses 3 passos, diz no versículo 10, os nossos celeiros ficarão plenamente cheios e os nossos barris transbordarão de vinho. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eu quero declarar essa abundância do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que você fizer. Que o Senhor venha realmente trazendo um tempo não de crise, mas de abundância. Aqueles que confiam no Senhor vão ver o livramento do Senhor. Que não haja medo no seu coração, que não haja temor sobre as más notícias, que não haja temor sobre o que o mundo enfrenta, porque nós que somos filhos de Deus, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que nós cremos, com a fé que o Senhor já tem colocado em nossos corações. Então nesse momento, quero te encorajar
a continuar contribuindo fielmente, continuar honrando o Senhor com a primeira parte da sua vida, dos seus recursos, e o Senhor vai trazer uma bênção sobrenatural, abundante sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você quer contribuir transferindo, né, fazendo uma transferência bancária, nós vamos dar um momento para você fazer isso. Os dados bancários da nossa igreja estão aparecendo aqui na tela, e daqui a pouquinho você vai ter um momento para poder fazer isso, mas agora eu quero orar com você a respeito disso que nós acabamos de conversar, de falar. Quero convidar você a fechar seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós cremos que o Senhor é poderoso para agir em cada área das nossas vidas. E aqueles que estão firmados em Ti não andam por vista, mas andam por fé. Aqueles que estão firmados em Ti não temem as más notícias, porque aqueles que estão firmados no Senhor verão o livramento do Senhor. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos que o Senhor está conosco, nós cremos que o Senhor está agindo em nosso favor. E nesse momento eu quero orar pelos meus irmãos. Eu quero orar declarando que não haja medo em seus corações, mas que haja fé, que haja coragem, que haja uma atitude de gratidão, de alegria, de confiança no Senhor. E nós cremos, Pai, na Tua palavra que diz que se nós honrarmos o Senhor com a primeira parte, se nós devolvermos os nossos dízimos ao Senhor, se nós formos fiéis em ofertar, o Senhor vai trazer bênçãos sem medida sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. O Senhor vai fazer abundar todas as bênçãos do Senhor em nossas vidas. E em nome de Jesus eu declaro isso sobre cada lar, sobre cada casa. Eu declaro portas abertas em nome de Jesus. Eu declaro que cada um terá sua despensa cheia, e eu declaro o Senhor suprindo cada uma das nossas necessidades, porque o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é o Deus do impossível e é o Deus que provê. Nós confiamos em Ti, Senhor, e queremos Te agradecer por isso. Te agradecemos pelo Teu livramento, pelo Teu cuidado na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, yeah. Tu és bom pra mim, yeah. Vamos agora para os nossos avisos semanais. Nas terças-feiras, nós já estamos tendo o Tadel presencial na sede da nossa igreja. Começa às 19h30 e olha, tem sido cada terça uma palavra mais especial e mais poderosa do que a outra. Então, se você já pode participar do Tadel presencial, eu quero te encorajar para vir junto com a gente, participar desse momento tão precioso, dessa reunião tão preciosa que é sobre liderança. Algumas das nossas células continuam acontecendo online e outras já estão sendo presenciais. Então, quero também te encorajar a continuar participando online ou presencial com muita alegria, com muito empenho, pois através das células o Senhor vem pastoreando também as nossas vidas, cuidando de nós, e também é onde nós temos comunhão com os nossos irmãos. É muito importante nesse momento continuarmos firmes participando das nossas células. Os nossos cultos de celebração também já estão acontecendo presencialmente. Às 9 horas da manhã nós temos um culto na nossa igreja e também às 17 horas.
Então, todos os domingos, às 9 horas e às 17 horas, você pode participar presencialmente conosco ou pode continuar participando das transmissões do nosso culto online. No final desse culto, nós vamos ter uma programação especial para as crianças. É o Paz Kids Online. Então, quero encorajar você a permanecer com as crianças e participe do culto junto com eles. É uma programação muito especial para se viver em família. E agora nós vamos receber a palavra do Senhor. Abra o seu coração. Com certeza Deus tem algo especial para você. Aleluias, glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 24, capítulo 3 e 4. Nós vamos estar embasando a palavra de Deus hoje em cima desse texto. O texto diz: com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se firma. Pelo conhecimento se enchem as câmaras de tudo que é precioso e agradável. Aí mesmo na sua casa, ou você que nos assiste pelo seu celular, pelo seu smartphone, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida agora nas tuas mãos, abrimos o nosso coração para que o Senhor fale com cada um de nós, através da tua palavra, Deus. E que cada pessoa que está debaixo da minha voz possa ser tremendamente abençoada e edificada pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da palavra, você que está anotando, deseja anotar, são os 3 pilares para uma vida plena. Os 3 pilares para uma vida plena. Sobre quais pilares você tem estabelecido a sua vida? Ou as suas emoções, seus negócios, ou até mesmo a sua família. Você tem pilares que te sustentam para que você possa construir essa vida plena? Os pilares, eles servem para dar sustentação àquilo pelo qual se está edificando ou construindo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, queridos. Eu penso que assim como eu, você deve ter metas, sonhos, planos, sejam a médio ou a longo prazo, e seja no aspecto material ou espiritual. Mas a minha pergunta é: seus pilares, eles são consistentes e seguros para sustentar aquilo que você deseja alcançar na sua vida? Você tem pilares que você pode realmente sonhar e projetar e construir realmente, que esses pilares, eles vão dar sustentação, não somente à sua vida, mas aos seus sonhos, aos seus planos? E antes de nós falarmos sobre esses 3 pilares para uma vida plena, eu quero que você primeiramente entenda o conceito de plenitude. O que é plenitude? A palavra plenitude, ela vem do latim, e o seu significado pode ser entendido como aquilo que é pleno, total, inteiro, completo, algo que está cheio. Os sinônimos de plenitude são integridade, completude, totalidade. Ou seja, é tudo aquilo que foi ao seu máximo, que atingiu a sua totalidade, que alcançou o seu ponto ou meta máxima, está em plenitude. Você já atingiu essa totalidade? Sente que já alcançou o seu máximo? Se sim, então você é alguém pleno. Você é alguém que pode dizer que já alcançou a plenitude na sua vida. Se não, se você me diz que você ainda não
sabe, atingiu o seu potencial máximo, que você ainda não chegou realmente no seu máximo. Então, eu quero que você me empreste agora os seus ouvidos, que você abra o seu coração, que nós vamos estar aplicando esses 3 princípios na nossa vida. Primeiro nós vamos entender, ouvir, e depois eu quero te encorajar a você aplicar esses princípios na sua vida. O primeiro pilar, que está no livro de Provérbios, capítulo 24, no versículo 3 e 4. O primeiro pilar que eu gostaria de mencionar para você é a sabedoria. Sabedoria. E o texto diz que com sabedoria se edifica a casa. O primeiro pilar com o qual se constrói aqui é a sabedoria, queridos. Se constrói a casa. E casa, ela fala de morada, fala de um lugar de habitação. Você sabia que nós somos a morada de Deus aqui na terra? Que Deus, Ele escolheu a sua criação para habitar, para fazer morada. Não significa que o nosso corpo seja... A morada, ela é espiritual. O nosso corpo, sabe, queridos, nós devemos honrar a Deus com o nosso corpo, sim, né? Mas a morada é dentro de nós. E Deus, Ele decidiu fazer morada em nós. O Espírito Santo habita em nós. E como que você tem cuidado dessa morada? Como que você tem... Sobre quais pilares você tem, sabe, construído a sua vida espiritual? E o texto, ele diz aqui, queridos, que a casa, ela se edifica com sabedoria. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, fala de 2 homens que edificaram uma casa. Um sobre a rocha, o outro sobre a areia. Qual desses 2 você acha que foi sábio? O que construiu sobre a rocha ou que edificou sobre a areia? Salomão, quando ele assumiu o reinado no lugar do seu pai, Deus perguntou para ele o que ele queria. Salomão, ele assume o reinado. Tinha sido uma promessa de Deus para Davi, que o seu filho assumiria no seu lugar. E Deus cumpre a promessa. E não somente isso, quando Salomão ele assume a posição de rei, Deus pergunta para ele em um certo momento, em um determinado momento, o que você quer? O que você quer? E a resposta de Salomão foi interessante e ao mesmo tempo surpreendente, queridos. Porque Salomão, ele pede sabedoria. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, poderia ter pedido muito dinheiro, ele poderia ter pedido ser famoso, alguém famoso, ele poderia ter pedido para Deus, para ele ser um rei vitorioso nas batalhas, e por aí vai. Mas Salomão, entendendo a grandeza do que era ser rei e governar sobre um povo, ele pede a Deus sabedoria. Sabedoria. 2 Crônicas capítulo 1, versículo 7, você vai encontrar esse texto. E é interessante porque, em contrapartida, por Salomão ter pedido a Deus sabedoria, Deus não somente deu sabedoria para ele, mas deu conhecimento e poderes para ele poder julgar o povo. E não somente isso, Deus acrescenta sobre a vida dele riquezas, bens e honra, nas quais a própria palavra declara
que não teve nenhum rei antes e nem depois de Salomão tão próspero e tão sábio, queridos. Sabe uma coisa? A sabedoria não está somente em você tomar as melhores decisões, em fazer as melhores escolhas, mas está em você saber quem você é. Quem você é. No processo de construção da nossa vida, o saber existencial é fundamental para que você tenha uma vida plena. Saber quem você é, queridos, no processo existencial é fundamental para que você possa construir uma vida plena. E você só pode saber quem você realmente é quando você se conecta com o Criador. Quando você está em conexão com Deus, querido. Você só pode saber quem realmente você é quando você está conectado com aquele que te criou. E você sabia, porque muitos estão errando na vida, estão tomando decisões precipitadas, fazendo escolhas erradas, agindo de uma forma inadequada, porque na verdade existe, na maioria, na grande maioria, uma crise existencial, querido, dentro delas. A grande maioria não sabe porquê da sua existência, qual a sua missão e como realizá-la. Se eu perguntar para você que me assiste agora mesmo, você sabe quem você é? Qual é a sua missão? E o que você deve fazer para realizar e como realizar a sua missão? Você saberia me responder essa pergunta? Você saberia me responder quem você é? E o primeiro pilar aqui, queridos, é a sabedoria. Se nós fizéssemos uma dicotomia da palavra sabedoria, a primeira parte entra o verbo saber. Saber. Mas saber o quê? Saber justamente quem nós somos. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? E como nós vamos realizar a missão que nós temos aqui nessa terra, queridos? Nós temos um tempo no qual nós não sabemos. Nós temos um tempo predeterminado por Deus nessa terra. E nós não podemos passar, queridos, por essa terra sem que de alguma forma nós possamos contribuir com a vida de outras pessoas. Nós não podemos passar por essa terra, queridos, sem que de alguma forma a gente possa marcar de uma forma positiva a vida das pessoas. E sem sabedoria, sem nós nos conhecermos, sem que a gente saiba realmente quem nós somos, isso se torna um pouco difícil. Se torna um pouco difícil. Então, queridos, Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que é generoso em dar, e você receberá. Se alguém necessita de sabedoria, não somente para tomar decisões, não somente para fazer as escolhas certas, não somente sabedoria para saber agir diante das situações, mas sabedoria, querido, para nós entendermos o nosso próprio eu, quem nós somos, qual é a nossa missão, o nosso propósito aqui nessa terra. Você me entende? Você entende que é importante você se conhecer, você saber quem você é? Porque no processo de construção de uma vida plena, abundante, de você chegar realmente no seu potencial, passa por você se conhecer, por você saber quem você é.
Então a primeira coisa aqui, o primeiro pilar para uma vida plena e abundante em Deus é a sabedoria. É a sabedoria, no qual nós vemos Salomão pedindo a Deus essa sabedoria. O segundo pilar, na continuação do texto de Provérbios, fala sobre entendimento. E o texto diz que com entendimento, com sabedoria, a casa se edifica. Você edifica a casa. Com entendimento, ela se firma. Porque não adianta só você construir algo na sua vida. Essa construção, ela tem que ser sólida. Ela tem que ser firme, tem que haver uma firmeza naquilo que foi construído. Tem muita gente às vezes que constrói coisas, fazem coisas na sua própria vida, fazem coisas na sua vida, mas isso não tem uma consistência, isso não tem uma firmeza. E por que não tem? Por falta de entendimento. Então o texto diz que com entendimento ela se firma. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se firma. Você com certeza quer e deseja que a sua casa seja uma casa firme, que o seu casamento seja algo realmente, firme, consistente, que os seus negócios, a sua saúde, as suas emoções não sejam, vacilantes, sejam algo constante, sólido, firme. Quantas pessoas têm sofrido por essa inconstância? Por momentos em que alternam, que oscilam, momentos bons e momentos ruins, não tem uma consistência, não tem uma firmeza naquilo que está sendo construído em Deus e por Deus. Sabe por quê, queridos, que é importante nós entendermos isso? Porque essa firmeza nos dá a sensação de segurança. E quem não quer realmente, principalmente num tempo como esse, se sentir seguro? Mas você precisa entender o quê? O que você precisa entender? O processo, queridos. Não tem como você ser firme e constante em todas as áreas da sua vida sem que você passe e viva o processo. É nele que as áreas que você mais precisa de mudança vão ser evidenciadas. É você vivendo o processo de Deus, é você passando pelo processo de Deus, queridos, onde as áreas que você tem mais dificuldades vão ser evidenciadas e vão ser trabalhadas por Deus e pelo Espírito Santo, para que você possa chegar num nível de consistência, de firmeza na sua vida. Agora, cabe a você decidir mudar ou não. E aqui vai um conselho para você: decida por uma vida plena. Eu quero te dar alguns exemplos de pessoas que não entenderam o processo e de outras que entenderam o processo, que viveram o processo e que passaram pelo processo. Olha só, o povo de Deus no deserto. O deserto era o processo de Deus, e aquele povo tinha que viver o processo, mas eles não entenderam, foram reprovados no processo. Por que eles foram reprovados? Porque eles murmuraram contra Deus e contra os seus líderes, contra o líder que Deus tinha colocado sobre a vida deles para fazerem aquela travessia no deserto. Eles não entenderam que o deserto era o processo pelo qual eles deveriam passar e viver para tomar posse da promessa, da bênção que Deus tinha para a vida deles. E na continuação do processo, e eles sofreram no deserto, passaram por dificuldades no deserto, muitos morreram no deserto, e na continuação, já
perto da bênção, perto de alcançarem a promessa de Deus na terra prometida, outro processo, eles não creram, não acreditaram. Foram enviados para a terra, chegaram na terra, olharam a terra, trouxeram do fruto da terra, provaram do fruto da terra, mas não entenderam o processo, não viveram o processo, queridos. O que vai fazer você, queridos, ter uma vida plena, abundante, você tirar de dentro de você, sabe, aquilo que há de melhor, extrair de dentro de você o seu potencial. Lembra que nós demos a definição de plenitude? É você quando atinge o seu máximo. E eles novamente não entenderam o processo, não acreditaram na promessa de Deus. Você tem acreditado e confiado nas promessas de Deus para a sua vida? E o que você tem feito? Você tem vivido o processo? Você tem aprendido no processo? Você tem amadurecido no processo? Ou você tem abandonado o processo? Talvez a sua terra prometida estava bem perto, querido. E você, às vezes, por não ter essa consciência, esse entendimento, abandona o processo, deixa de viver o processo de Deus para a sua vida. E com consequência, acaba não desfrutando de algo tão poderoso e precioso que Deus tinha preparado para você. Nesse tempo agora, querido, eu quero falar para você, Deus tem promessa para você, Deus tem bênção para a sua vida, mas ninguém pode fugir do processo e viver o processo. Então entenda isso, para que nós possamos ter uma vida plena, precisamos realmente ter entendimento, porque com entendimento a coisa se firma, se torna sólido, algo consistente, algo real na sua vida, querido. Creia nisso em nome de Jesus. Então esses exemplos que eu dei aqui foram de pessoas que não entenderam o processo. Agora, pessoas que entenderam o processo, Sadraque, Mesaque e Abednego, no livro de Daniel, nós vemos a história desses 3 jovens. Processo. O rei Nabucodonosor manda criar uma imagem, e ele manda que todos, ao ouvirem um som de um instrumento, se prostrassem diante daquela imagem e adorassem aquela imagem. Só que o que a gente vê na vida desses 3 jovens? Princípios, valores inegociáveis. E eles, queridos, decidem não adorar a outro Deus, a não ser o Deus eterno, o Deus vivo. Adoração. Eles decidiram, queridos, não se prostrar. E por causa disso, as suas casas espirituais se mantiveram firmes. Mesmo, sabe, queridos, eles tendo o entendimento de que eles poderiam sofrer danos, a consequência poderia ser muito grave, mas mesmo assim, eles decidiram, entenderam que para que a vida deles pudesse realmente ser algo firme, consistente, sólido, eles não poderiam negociar o princípio da adoração, o princípio, querido, de continuar, sabe, com o seu coração servindo a Deus e buscando a Deus. E como resultado deles entenderem isso, nós vemos lá como resultado, eles saíram ilesos. O rei mandou acender uma fornalha muito quente, lançaram eles dentro do fogo, e como resultado, nada aconteceu com eles, nada. O outro exemplo aqui, queridos, que nós temos na palavra de Deus, no mesmo livro, é o exemplo de próprio Daniel.
ele entendeu que a firmeza e a constância da sua vida e da sua fé passava por uma vida contínua de oração. E mais uma vez nós vemos aqui um exemplo de alguém que não negociou, entendeu o processo, viveu o processo, mesmo que houvesse um decreto que ia contra alguém que orasse em determinado momento do dia, ou para outro Deus que não fosse aquele estabelecido por aquele rei. Daniel decidiu. Como resultado também, queridos, o que aconteceu? Lançaram ele num lugar cheio de leões, e Deus veio com socorro e providência, livrando Daniel da morte. Outro exemplo poderoso aqui, o de Jesus, o do próprio Jesus. Ele sabia, olha só, isso aqui é poderoso. Jesus sabia quem ele era, qual era a sua missão. Ele viveu o processo todinho, e como resultado, querido, dele não ter fugido desse processo, milhões de vidas salvas, transformadas, libertas, curadas, e que hoje podem e devem viverem uma vida plena. Porque um dia Jesus, o Filho de Deus, desceu nessa terra com a sua identidade. Ele sabia quem ele era, ele sabia, e com sabedoria ele começou uma construção, uma edificação. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era, então ele começou a construir algo muito grandioso para o seu pai. Ele começou a fazer uma construção, uma edificação para Deus muito grandiosa, queridos, que envolvia todo o globo, que envolvia todas as pessoas da terra, que envolvia você, que envolvia eu, a minha salvação, a minha transformação de vida, a mudança, querido, que tanto nós desejamos que ela aconteça, passou pelas mãos do nosso Senhor Jesus. E ele, com sabedoria, sabendo quem ele era, começou um processo de construção, de edificação. E entendendo o seu papel, a sua missão, ele vive o processo todinho. E como resultado, milhões de vidas salvas, transformadas, libertas, curadas. E que hoje, querido, tem realmente, sabe, a garantia de que podem viver uma vida plena, abençoada, feliz. Isso é para você, isso é para mim, em nome de Jesus. Você crê nisso? Tome posse em nome de Jesus. Então, só recapitulando rapidamente aqui, o primeiro pilar: sabedoria. Com sabedoria se edifica a casa. O segundo pilar aqui que nós vemos, acabamos de ver, entendimento. Com entendimento a casa se firma, as emoções se firmam, a sua fé se firma, o seu casamento se firma. Com entendimento, nós trazemos firmeza para aquilo que nós estamos edificando. E nós vimos aqui os exemplos, os próprios exemplos na palavra de Deus, querido. E o terceiro pilar é o conhecimento. E o texto diz que pelo conhecimento se enchem as câmaras de tudo o que é precioso e agradável. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gostaria realmente que as suas câmaras elas estivessem cheias de tudo o que é precioso e agradável? Tudo que é precioso, o que é precioso para você? O que é agradável para você? Imagina aí rapidamente
traz à sua mente aquilo que é precioso e agradável. Agora minha pergunta para você é: você realmente está vivendo isso? Você está tendo isso na sua vida? As suas câmaras, elas estão cheias de tudo aquilo que é precioso e agradável? E o texto diz que com conhecimento, ou pelo conhecimento, se enchem as câmaras de tudo o que é precioso e agradável. Isso é muito importante, querido. Aqui nós fechamos os 3 pilares para uma vida plena. Claro que podem ter mais coisas aqui que nós poderíamos ter mencionados, mas hoje eu quis trazer esses 3 pilares para uma vida plena, para que você possa ter realmente uma vida plena, abundante, feliz aqui nessa terra, que eu creio que é a vontade de Deus. Agora, você já percebeu que nós temos o mau hábito de falar daquilo do qual nós não conhecemos? Você já viu alguém assim? Que a pessoa às vezes ela fala contra, ou ela depõe contra de algo que ela não conhece. Nós temos esse mau costume, esse mau hábito, querido, às vezes, de falar daquilo que nós não conhecemos. E você já ouviu também a expressão de que o conhecimento, ele liberta? Por isso que é importante, queridos, para nós que temos a nossa fé em Cristo, para nós que temos o nosso relacionamento com Jesus, para nós que professamos a fé em Deus, é importante que nós, queridos, possamos buscar por esse conhecimento. E qual é a fonte, queridos, de todo conhecimento? É a palavra de Deus, é o próprio Deus. É o próprio Deus, é a sua palavra, queridos. Então não tem como você, como o próprio texto diz, que com conhecimento, ou pelo conhecimento, se enchem as câmaras de tudo que é precioso e agradável. Não tem como nós vivermos realmente nesse nível de satisfação, seja ela pessoal, ou seja ela no nível coletivo, sem que nós, querido, tenhamos o conhecimento pleno, profundo da palavra de Deus. Me perdoe a expressão, e me perdoe a franqueza, mas, querido, nós nunca vivemos em um tempo onde existem tantos analfabetos espirituais, analfabetos da Bíblia, de conhecimento da palavra de Deus. Sabe, queridos, um dos maiores desejos do coração de Deus é que nós possamos crescer em conhecimento, porque o conhecimento, ele é libertador. O conhecimento, querido, nos ajuda a crescermos como pessoa, a entendermos, sabe, querido, quem nós somos, a melhorarmos, sabe, cada dia mais em áreas da nossa vida. E esse conhecimento só vem através da palavra de Deus. Quanto mais você mergulha na palavra, quanto mais você se debruça sobre a palavra, quanto mais você busca a Deus através da palavra, queridos, mais conhecimento vai sendo agregado à sua vida, mais conhecimento, e isso vai gerando valor em nós, querido. E esses valores irão nos levar a viver uma vida na qual nós sempre desejamos, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, sem frustrações, sem medos, sem decepções. Pode até acontecer, queridos, mas você vai estar com a sua identidade forjada em Cristo, você vai saber quem você é.
E você vai ter um senso de propósito, de missão. Você vai saber por que você está aqui nessa terra. E com esses 3 pilares, você vai poder desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então o terceiro pilar aqui, querido, para uma vida plena, é o conhecimento. Conhecimento. Busque por conhecimento. Acrescente conhecimento na sua vida. Busque cada dia mais, queridos, conhecer as Escrituras, ou até mesmo naquilo que você faz. Você quer ser bem-sucedido naquilo que você faz? Esteja sempre buscando aprender. Esteja sempre buscando conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você se torna, querido, parecido com Jesus. Então busque. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Busquem, conheçam o seu Deus, conheçam o Senhor. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade que liberta, queridos? Tem muita gente às vezes presa em ciclos viciosos. Tem muita gente às vezes presa, queridos, em tantas coisas destrutivas que estão prejudicando a sua vida, que a única coisa que elas precisam é de conhecimento, é conhecer a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Aonde está a verdade? Na palavra. E às vezes as pessoas ficam buscando, sabe, meios, artifícios, para que possam às vezes, sabe, se verem livres desses vícios destrutivos, desses padrões que tem levado realmente, sabe, para uma vida às vezes de depressão, de baixa estima, de achar que não são capazes, que não são merecedores. Você já viu pessoas assim? Que até mesmo quando recebem algo, um presente, se sentem tão constrangidos por achar que não são merecedoras. Sabe o que é isso? É falta de saber quem é. Identidade, que é um dos pilares. Saber, sabedoria, o conhecimento. Então, queridos, eu espero que essa palavra ela tenha entrado no seu coração e que você possa praticar esses princípios da sua vida, que você possa estabelecer, se você não tinha, que você possa estabelecer pilares que vão sustentar a sua vida, o seu casamento, as suas emoções, os seus negócios, que vão trazer sustentação, que vão trazer firmeza. E eu tenho certeza que se você praticar essas 3 coisas, ou buscar essas 3 coisas, a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar, e você vai viver os melhores anos da sua vida. Amém? Sabedoria, entendimento e conhecimento. Os 3 pilares para uma vida plena. Aleluias.
quero orar por você nesse momento, pedir que o Espírito Santo de Deus possa realmente trazer sobre você essas 3 coisas aqui que vão ajudar você a ter uma vida extraordinária em nome de Jesus. Aí mesmo onde você está na sua casa, eu quero orar por você. E você que me ouve também, que você ainda não fez uma decisão, querido, de conhecer Jesus mais a fundo, de entregar a sua vida a Jesus, de ter realmente, sabe, experiências tão incríveis com Jesus, que vão transformar e mudar a sua vida. Eu quero orar por você também. Então coloque a sua mão no seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo teu amor, tua bondade, a tua graça. Somos gratos ao Senhor por essa palavra que foi liberada sobre os nossos corações. E a minha oração é para que o Senhor possa entrar agora em cada lar, em cada vida que nos assiste, que nos ouve agora, ó Deus. Que o Senhor possa trazer sobre eles a sabedoria, Deus. Assim como Salomão pediu sabedoria, Deus, que o Senhor possa dar também. E a tua palavra diz em Tiago que todo aquele que necessita de sabedoria, peça, que o Senhor dá de graça, de uma forma liberal àquele que pede. Então libera agora, Deus, sabedoria para cada pessoa que nos ouve agora, em nome de Jesus, para que possam tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas, comecem a agir da maneira certa diante das situações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Traga também entendimento, ó Deus, traga clareza, Senhor, para que eles possam entender que existe um caminho, um processo, e que eles possam passar realmente por esse processo, viver esse processo, Deus, sem murmurar, sem reclamar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Traga esse entendimento, e Deus, e acrescenta conhecimento, Deus, conhecimento que vai libertar, que vai transformar a vida dos meus irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro também, Deus, nesse momento, por essas pessoas que estão fazendo a decisão agora, estão entregando as suas vidas a Ti, Senhor. Que o Senhor perdoe os pecados, que o Senhor restaure agora cada área da vida delas, que o Teu Espírito Santo passe a habitar, a morar agora dentro delas, Pai. Escreve o nome delas no livro da vida e recebe cada uma delas como filhos amados que são, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe poderosamente e ricamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olá, crianças, sejam bem-vindos ao Paz Kids. Que bom ver vocês de novo. Hoje vamos aprender a importância de ter cuidado em obedecer a Deus, para sermos protegidos do mal. Vamos falar o nosso ponto principal? Obediência à palavra de Deus nos protege do mal. Ok, vamos falar de novo? Obediência à palavra de Deus nos protege do mal. Isso mesmo, a proteção de Deus é como um guarda-chuva. Enquanto obedecermos a Ele, permanecemos debaixo do guarda-chuva e somos bem protegidos. Mas se desobedecermos, estamos saindo debaixo da proteção dele e podemos nos machucar muito. Antes de entrar na história bíblica de hoje, vocês sabiam que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Então vamos ficar de pé e adorá-lo de todo o coração. Todas as nações.
Uau! Parabéns pelo seu coração de adorador. Agora, vamos ver como Adão e Eva, infelizmente, desobedeceram a Deus e o que aconteceu com eles. A Bíblia diz que Deus pegou o pó da terra e fez o homem. Criou o homem com muito capricho e amor, soprando nas suas narinas o sopro da vida. Assim, o homem foi criado parecido com o próprio Deus. Então, colocou o homem num jardim muito lindo que ele havia feito, chamado Éden. Deus fez Adão dormir um sono bem pesado. Pegou uma das suas costelas e criou a mulher. Bem no meio do jardim, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e deu uma ordem ao homem. De toda árvore você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim você não pode, porque se você fizer isso, certamente morrerás. Havia ali no jardim um animal muito astuto. Era a serpente. Ela falou para a mulher: É verdade que Deus falou para vocês não comerem de nenhuma árvore deste jardim? Não! Eva respondeu. Nós podemos comer todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se dela comermos, morreremos. A serpente respondeu. Ora, o que é isso? É claro que vocês não vão morrer, pois quando vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês serão igual a Deus. Eva então pegou a fruta e comeu. Depois ela ofereceu a Adão, seu marido, e sabem o que ele fez? Ele comeu também. Rapidamente, eles pegaram várias folhas de figueira e fizeram roupas para se cobrirem. O Senhor Deus chamou Adão e disse: Adão, onde você está? Adão respondeu: Eu ouvi a sua voz no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Então Deus perguntou: Você comeu da árvore que eu ordenei para não comer? Adão respondeu: Foi a mulher que me ofereceu a fruta e eu comi. Deus perguntou para a mulher: Por que você fez isso? Eva respondeu: Foi a serpente que me enganou e eu comi. Então, por causa da desobediência, Adão e Eva foram punidos, sendo expulsos do paraíso. E a serpente se tornou um animal rastejante. Que triste! Como Adão e Eva tiveram que sair do lindo jardim porque desobedeceram a Deus. Eu sei que você é super cuidadoso de sempre obedecer os seus pais e líderes, não é verdade? Gente, o que será que está acontecendo na Escola de Missões Planetária? Vamos ver? Abraão, vamos no refeitório? Sim, eu tô com muita fome. Eu achei legal, mas eu gosto mais do Jake, né? Oi, Abraão. Oi, Oi, Jorge. O que vocês estão comendo? A gente tá comendo cookie de chocolate com avelã. São deliciosos. Eu amo cookies. Conseguiu onde? A gente conseguiu bem ali. Vamos lá. Olha, tem chocolate com avelã, aveia com passas e branco. Uau, esse aqui tá fechado. Parece que é cookies de morango com gotas de chocolate. Oh, não pode não, hein, ó. Tá escrito, não pode colocar a tua mão nesse pote. Mas por que não? Eu amo cookies de chocolate. Eles são os melhores. Mas, Abraão, você tem que lembrar da nossa lição de hoje. Obediência à palavra de Deus Obediência à palavra de Deus nos protege do mal. nos protege do mal. É o alerta vermelho. É o alerta vermelho! Vamos para o departamento de batalha. Guarda laser da palavra. Pronto. Torpedo de fóton de interseção. Pronto. Canhão atômico de louvor. Pronto. Campo de força do escudo da fé. Pronto. Gente, isso foi uma simulação e conseguimos fazer tudo em 5 minutos. Simulação? Eu achei que era verdade. O coração tava disparando. Sim, o meu quase saiu pela boca.
Não, mas gente, que bom que vocês fizeram em 5 minutos, só que tem que ser mais rápido, porque o nosso alvo é de poder fazer tudo em 2 minutos. Porque lembra quando nós fomos atacados pelos outros inimigos? Então a gente tem que estar pronto para contra-atacar qualquer ataque do inimigo, tá bom? O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Você tá fazendo o quê? Eu tô memorizando o versículo. Qual versículo é? Romanos 6:23, ó. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, na Bíblia falam que a desobediência e o pecado trazem a morte. Pois é, Adão e Eva pecaram e por isso eles tiveram que sofrer as consequências. Mas em nome de Jesus, nós não vamos mais pecar, né? Em nome de Jesus. Por que a gente não canta esse versículo? Pra não esquecer. Vamos? Bora. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nosso Senhor, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Abraão, como que a sua mão tá dentro do pote? Eu tentei pegar um cookie, só que minha mão ficou presa. Olha, abre a mão, abre a mão. Isso, agora pode tirar. Isso. Olha, essa plaquinha que eu tinha colocado aqui é porque a mão fica presa se estiver segurando um cookie, sabe? Por isso eu coloquei, não coloque a mão nesse pote, tá bom? E olha só, eu coloquei um pegador bem aqui, ó. Aí você pega rapidinho, tá bom? E olha, é muito importante, Abraão, e todos vocês aqui, é muito importante obedecer. Mesmo que a gente não entenda o porquê da direção, mas mesmo assim a gente tem que sempre obedecer. E com muita alegria, tá bom? Eu sei que você vai obedecer daqui em diante. Eu sei. Olá, transformadores do mundo! Vamos revisar o que aprendemos hoje. Primeiro, vamos repetir a nossa lição principal. Vocês se lembram? Obediência à palavra de Deus nos protege do mal. Vimos essa verdade na história bíblica de Adão e Eva.
Deus disse a eles para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele fez isso para protegê-los do perigo. Mas quando eles desobedeceram a Deus e comeram o fruto, o que aconteceu? Doença, pecado e morte entraram no mundo. Tudo por causa da desobediência. E conosco não é diferente. Também teremos problemas se decidirmos não seguir a palavra de Deus. Quando a Bíblia nos ensina, é para nos proteger, para que nós não nos machuquemos. Eu coloquei aquela plaquinha que dizia, não coloque a mão no pote, para que ninguém ficasse com a mão presa e para que ninguém se machucasse. Da mesma forma, Deus nos adverte contra o pecado, porque o pecado sempre vai machucar a pessoa. Deus ama tanto cada um de vocês. Ele odeia o pecado, porque o pecado machuca as pessoas. Ele não quer que vocês sofram. Ele não quer que ninguém sofra. Também aprendemos um versículo muito importante. Repitam comigo. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então lembre, criança, se você está sendo tentado a desobedecer a palavra de Deus, você tem todas essas armas para se proteger e também vencer o inimigo. Para hoje é isso, estudantes. Até a próxima vez e estudaremos mais sobre como se tornar grandes missionários. Até logo, amamos vocês!